paz do Senhor, jovens! Meu nome é Larissa, nós estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. E hoje eu estou acompanhada aqui de professores para a gente ministrar a aula dos jovens da nossa EBD na lição de número 4, que tem por título A Autenticidade contra a Parcialidade. E eu vou pedir para os meus companheiros aqui se apresentarem. A paz do Senhor, Brasil! A paz do Senhor, jovens! Eu sou o pastor Gideão Carvalho. Estamos aqui para fazermos comentários e engrandecer o nome do nosso Deus. A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Tainara. A paz do Senhor, jovens! Eu sou o Alisson. E antes da gente começar a nossa lição, eu peço para você se inscrever no nosso canal, dar um like se você ainda não deu, faz um comentário nesse vídeo. Se você está nos assistindo de qualquer parte do Brasil ou do mundo, deixe nos comentários ou no chat, se você está assistindo ao vivo, de onde que você é. E se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Aqui no canal nós temos aulas para todas as idades. E se você já é aluno da nossa EBD, então coloca a sua presença aqui no chat e vamos movimentar esse chat aí. Ok, vamos orar então? Senhor, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui para ministrarmos essa aula da escola dominical. Que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra e também, ó Deus, abençoar cada irmão, cada jovem, ó Deus, que participar agora dessa aula, que assistir essa aula, que a Tua presença seja real, meu Pai. Dá-nos um ensinamento, ó Deus, de forma que possamos, ó Deus, aprender a Tua palavra e praticá-la, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. 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 A paz do Senhor, jovens! Meu nome é Emily e eu vim aqui fazer juntamente com vocês a leitura bíblica que se encontra em Tiago, capítulo 2, dos versículos 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso julgamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentre vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa foi a nossa leitura, jovens. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como acontece em todas as nossas aulas, nós temos 3 objetivos desta lição, a lição de número 4. Primeiro, compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. Segundo, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E terceiro, destacar a chamada prática da misericórdia. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. E nessa aula nós vamos tratar a respeito da discriminação e da parcialidade. E nós vamos ver que, segundo a palavra de Deus, esse é um grave erro. Não somente um erro contra as outras pessoas, mas também um pecado contra o próprio Deus. E essa atitude discriminatória, ela estava prejudicando os irmãos da igreja primitiva do primeiro século e também tem prejudicado muitos irmãos
irmãos na atualidade. Então, fazer acepção de pessoas é um pecado, é um erro, é algo assim gravíssimo, porque isso estabelece um juízo. Quando você discrimina alguém, quando você, trata alguém com preconceito e faz acepção de pessoas, você está fazendo um julgamento de acordo com padrões humanos. Então você julga por cor da pele, você julga por condição social, você julga por N outros motivos. E ao fazer isso, você está fazendo um julgamento usando padrões mundanos. E a Bíblia condena, de maneira veemente esse tipo de procedimento. Bom, então agora eu quero abrir uma pergunta para a Tainara e para o Alisson. A gente já viu que é pecado fazer acepção de pessoas, mas biblicamente, por que é pecado? A resposta para essa pergunta a gente encontra em Atos 10, do 34 ao 35, que diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Por que é pecado fazer acepção de pessoas? É incompatível com os ensinos de Cristo. Insultar as pessoas, feita a imagem de Deus, é contrário à definição bíblica de amor. Exatamente. Então, todos nós somos feitos imagem e semelhança do Criador. Então, como o pastor Gideon falou, quando a gente discrimina, a gente está fazendo um juízo a uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Agora, Larissa, é importante que na pergunta, a pergunta é uma pergunta forte. Por que é pecado fazer? Então, quer dizer, é uma pergunta afirmativa. O que é pecado? Pecado é você errar o alvo. Então, Deus tem um alvo para as nossas vidas. Qual é o alvo de Deus para as nossas vidas? Que a gente viva em união, em harmonia, em amor. Então, quando você tem esse tipo de comportamento, você está pecando porque você está errando o alvo. Você está atirando como se você estivesse atirando uma flecha, de maneira equivocada. Ela não vai acertar o alvo que Deus estabeleceu. Ela vai cair justamente no pecado. De fato, a acepção de pessoas é um pecado grave, assim como também diz em Tiago 2,9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque a acepção de pessoas, ela mostra a falta de misericórdia pelas pessoas mais humildes, aquelas pessoas menos afortunadas. E também é uma hipocrisia, e como eu disse, um pecado, já que você está fazendo um juízo de valor acerca de uma pessoa que, assim como você, é a imagem e semelhança de Deus. E é resultado de maus pensamentos. Por exemplo, você pensa em tratar determinada pessoa mais afortunada, com um status social maior, de uma determinada forma, em detrimento de uma pessoa mais simples, mais humilde. Assim, talvez pensando, imaginando que você possa conseguir algum favor, algo através dessa pessoa. Por isso é um pecado grave e que faz muito mal ao corpo de Cristo. Certo. Deixa eu colocar uma questão aqui, na nossa mesa aqui de debate aqui. Esse tipo de pecado, será que a gente realiza ele também de maneira inconsciente? Porque você pode cometer esse pecado de maneira consciente. Não, eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto do jeito, eu não gosto da raça, da cor, da condição social de tal pessoa, e você exclui. Mas será que a gente pode também cometer esse grave pecado de maneira inconsciente, sem saber a gente está discriminando? Seria possível? Eu acredito que sim, porque no momento que a gente olha para uma pessoa e a gente pega e faz um pré-julgamento, daquela pessoa. A gente nem conhece ela, a gente não sabe se ela é uma pessoa legal, qual é a condição financeira dela, mas pela aparência a gente já faz um julgamento, Me lembrei até agora da situação quando Samuel foi ungir Davi, que ele chegou lá na casa e viu todos os irmãos, fortes, bonitos, agradáveis à vista, que pareciam ser o rei. Mas Deus falou para ele, olha, nenhum desses é o meu escolhido, porque eu vejo o coração, eu não vejo a aparência. Até mesmo Samuel passou por uma situação semelhante a essa, então nós também estamos sujeitos a passar por isso, mas eu acho que cabe a nós sempre termos isso em mente, que a gente não pode julgar os outros pela aparência, a gente não pode fazer esse juízo de valor, e eu acho que é
um exercício diário também, né? Da gente exercitar e trabalhar isso na Se nossa policiar consciência. também na igreja, né? Isso é muito interessante. Às vezes, tipo assim, quem sofre, né, sente a dor de estar sofrendo ali, de estar sentindo, né, discriminado. Agora, quem pratica uma ação dessa aí, de repente está tranquilo, né? Ele não está nem aí. Mas quem está sentindo na pele, né, a dor de estar sendo discriminado, esse vai acabar, né, tendo esse sentimento, né, horrível, né, de você se sentir excluído ou discriminado, né? Alguma coisa assim. A Larissa me lembrou de um exemplo bíblico também, que talvez as pessoas não se atentem muito, mas acerca do passado das pessoas. Porque, por exemplo, o Saulo de Tarso, né, era um perseguidor dos cristãos. Sim. E Deus ele teve um encontro com Deus, né? E Deus transformou ele em um dos maiores missionários que nós conhecemos, né? Que esse mundo já conheceu. Então, naquela época, muitas pessoas ainda olhavam para ele com aquele estigma, né? Não, aquele ali é um assassino de cristãos. Mas eu acho que o passado fica no passado e Deus apaga todas as coisas e transformou ele numa nova criatura e um dos maiores pregadores de todos os tempos. Muito boa essa lembrança sua aí. E Paulo, tipo assim, ele poderia também ele mesmo olhar para o passado dele e pensar assim, mas eu não sou digno, né, de anunciar o evangelho, bem que ele dizia que ele não era digno mesmo, mas assim, ele poderia carregar essa marca com ele, mas ele fala, né? Mas ele não carrega isso complexo. E ele fala, né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O que ficou no passado ficou. Olhar para o alvo, olhar para frente. A paz, Senhor, jovens, eu estou aqui com a Bia, eu vou fazer uma afirmação. Você tem que me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira. Jesus discriminou publicamente a mulher samaritana, recusando-se a falar com ela. essa afirmação é mentira, porque Jesus não recusou ela, pelo contrário, ele evangelizou e aceitou ela. Amém, Bia. Jovens, eu estou aqui com a Francine, eu vou fazer uma afirmação. Você tem que me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira. A Bíblia, ela condena fazer a acepção das pessoas e ensina que Deus não faz distinção entre judeus e gentios. verdade. O próprio Paulo escreve em uma das suas cartas, agora eu não estou me lembrando, mas Deus não faz nenhuma acepção de pessoa, porque Jesus morreu por todos nós, os judeus e também pelos gentios. Jovens, eu estou aqui com o Luiz, eu vou fazer uma afirmação. Você tem que me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira. No Antigo Testamento, Deus falou que os israelitas eles deveriam acolher e respeitar os estrangeiros em sua terra. verdadeira essa afirmação. A gente tem um exemplo no livro de Êxodo, quando Moisés ele vai passar as instruções para o povo na hora de entrar na Terra Prometida, que o povo deveria, o fruto que caísse da colheita no chão, eles não poderiam pegar. Eles deveriam deixar no chão para que os estrangeiros pudessem usufruir daquele fruto que ficou ali no chão. E estamos aqui com o Lucas, eu vou fazer uma afirmação e você tem que me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira. O apóstolo Paulo escreveu que as mulheres não deveriam participar das reuniões cristãs por serem inferiores. isso é falso. Em Gálatas 3:28 diz que não há macho nem fêmea e todos são um em Jesus Cristo. Amém, Lucas, obrigada. E estamos aqui com o Mateus, eu vou fazer uma afirmação, você tem que me dizer se ela é verdade ou se ela é mentira. A Bíblia apresenta exemplos de discriminação como um alerta sobre os perigos dos preconceitos. É verdade. A gente vê em Tiago, por exemplo, o exemplo que o pastor da igreja vai dar a respeito da discriminação, da divisão que ocorria entre os ricos e os pobres e que é totalmente contra tudo que o Senhor nos ensinou. Na realidade, quando os discípulos de João Batista vêm perguntar a ele um exemplo, ou se ele realmente era o Cristo, ele diz: diga para João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então, essa afirmativa é verdadeira. Amém, obrigada, Mateus. Muito legal a participação de vocês, jovens, com verdadeiro e falso. Mas voltando aqui para nossa aula, Pastor Gideão, a gente já falou, né, sobre esses comportamentos discriminatórios, mas então qual seria o modelo ideal para a gente tratar as pessoas? Ok. Bem, a gente está tratando da carta de Tiago, né? E em Tiago,
nós encontramos aquilo que nós podemos chamar de autenticidade na fé cristã. Então, a nossa fé, ela tem que ser uma fé autêntica. Então, a gente não pode, de maneira alguma, né, trazer esse tipo de comportamento para o nosso meio. A nossa fé tem que ser uma fé firme em Jesus Cristo. Apesar de que a gente veio do mundo, apesar de que a gente veio do pecado, não podemos deixar que coisas, né, coisas mundanas, né, entranhem em nossa vida e em nosso comportamento. Então, a gente não pode tratar ninguém com parcialidade, né? Não podemos tratar ninguém com interesse. Olha, eu vou tratar bem o meu irmão Alisson, a minha irmã Tainara, porque eu tenho algum tipo de interesse. Eu não posso ter esse tipo de comportamento. Eu não posso tratar ninguém com preconceito. Olha, eu não gosto, né, de tal etnia, eu não gosto de tal raça, eu não gosto de tal condição social. Então, quem pertence a isso, eu arrumo uma forma de agir com preconceito. Então, isso não é fé cristã, isso não é autenticidade, né, nos relacionamentos. Aí, nós vamos encontrar na lei do Senhor, em Deuteronômio 1, versículo 17, a parte A, nós vamos encontrar que na lei do Senhor proíbe a discriminação. Diz assim a palavra de Deus, ó, só uma parte do versículo. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande. Então aqui, Deus está falando o seguinte, trate todo mundo de maneira igualitária, de maneira igual. Tanto o grande, quer dizer, o rico, como também o pobre, né, o nobre, como também aquela pessoa de uma condição social, né, baixa. Então, nós temos um princípio, e esse princípio é um princípio que respeita as pessoas, né? Então, cada pessoa precisa ser tratada bem na sua dignidade, né, precisa ser tratada com respeito, em relação, já que nós estamos numa classe de jovens, né? Então, assim, jovem, trate o outro jovem com respeito. Né? Um jovem que é homem, trate uma menina jovem com respeito e vice-versa. Então, isso deve assim, pautar as nossas ações na igreja. E uma outra coisa aqui para concluir, Larissa, não considerar as aparências. Então, às vezes a gente trata pessoas por aparências, né? Se a pessoa está bem vestida, se um jovem chega na igreja, por exemplo, bem vestido, a gente quer logo conhecer de onde ele veio, por que ele veio, qual o seu nome. Se uma jovem chega na igreja bem vestida, com uma aparência, né, assim, de uma pessoa de uma condição social elevada, aí as pessoas querem conhecer, saber de onde são. E se vem um jovem, né, mais humilde, né, de repente com a sua vestimenta humilde, aí deixa lá, né? O Senhor vai tratar com cada um, né? Então a gente não pode, de maneira alguma, né, tratar as pessoas, né, de acordo com suas aparências. Eu já conheci casos de pessoas que chegavam em determinado ambiente, muitas vezes numa determinada igreja, onde era uma igreja, talvez que tinha uma boa estrutura, grande, mas elas se sentiam incomodadas, como se estivessem deslocadas, porque elas não tinham as condições financeiras, nem as roupas, nem as vestimentas, né? Eram pessoas mais humildes e acabavam se retirando, né? E não fazendo parte dessa igreja. Uma igreja nunca deveria ter esse tipo de ambiente, né? Igreja de rico, igreja de pobre. Igreja de pobres, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma igreja, independente se tem uma estrutura grande ou uma estrutura pequena, ela precisa receber a todos de forma igual. Independente se é rico, se é pobre, independente da cor, independente da vestimenta, aqueles que amam a Deus, que fazem parte da igreja de Cristo, precisam estar preparados para receber a todos com o mesmo acolhimento, com o mesmo cuidado e seguindo também os princípios que a gente vê na palavra de Deus, né? Em Filipenses 2, fala, né, que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. E nesse mesmo capítulo fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus,
não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Jesus é um dos nossos maiores exemplos Sim. de pessoa que não tratou o outro com discriminação, nem com parcialidade, mas ele tratava todos com respeito, com amor, com misericórdia. No caso da mulher samaritana, né, é um caso bem marcante que a gente pode citar aqui, que os samaritanos e os judeus, eles não se davam. A gente pode talvez até dizer que os judeus discriminavam os samaritanos. Tinha um preconceito. Tinha um preconceito contra os samaritanos. Não se falavam, faziam uma outra rota para não passar pelo caminho deles. Mas Jesus, ele se revela àquela mulher como Messias, né? A primeira pessoa que Jesus se revela como Messias foi aquela mulher. E a vida daquela mulher foi transformada e todo aquele povoado de samaritanos foi salvo por Jesus logo no início do seu ministério. E isso já mostra para nós um princípio, né? De que Jesus não faz acepção de pessoas e Deus não faz acepção de pessoas. É mesmo a escolha dos apóstolos, né? Jesus podia ter escolhido o mais alto escalão dos fariseus, dos sábios, os maiorais, né, do templo, mas ele escolheu simples pescadores, e um deles, né, Mateus, né, que era cobrador de impostos, ele era até tido como traidor, né, publicano, né, por estar trabalhando para o Império Romano, mas ainda assim Jesus escolheu, né, fazer a sua obra e escolher ele como um de seus enviados. Eu ouvi um testemunho de um pastor, recentemente, que ele contou uma historinha assim que me agradou. O sentido da história, eu acho que tem a ver com a nossa lição de hoje. E ele fala o seguinte, né? A igreja que ele pastoreia estava em festa, e ele convocou os irmãos da igreja para ajudarem, né? Festividade da igreja, vamos ajudar, vamos nos colocar à disposição. E um médico da igreja, uma pessoa que era médico, quer dizer, uma condição social, né, melhor, se apresentou e falou: pastor, eu quero atuar no estacionamento. Aí o pastor, tudo tá bom. Deu ali o crachá dele e estacionamento. E esse médico vai para o estacionamento para poder ficar lá direcionando os carros, né, estacionando o carro. Né, e no final da festa, ele ainda entregou algumas ofertas. Um dinheiro passou, que falou: quem passou lá, que eu sabia que tinha condição, eu falava: deixa uma ofertinha aqui no estacionamento. Ele ainda arrecadou. Arrecadou oferta. Arrecadou. E o pastor ficou encantado com essa atitude desse irmão, que era um irmão que, por ser uma pessoa estudada, tal, poderia não querer atuar nesse ministério, né, no ministério do diaconato, a recepção. Ele, de repente, poderia achar que poderia fazer coisas assim, né, mais importantes, de repente. Mas não, entendeu? É trabalho para todos. Sim, não existe isso no reino de Deus, na igreja. Esse grau de algo é melhor. Algo é melhor, não. Todos têm o seu lugar. E algo até que nosso pastor aqui na igreja sempre fala, né? Que quando se trata de evangelho, às vezes a gente chega numa igreja e um irmão que tem um emprego mais humilde é o pastor da igreja. E o outro que tem uma condição melhor, ele vai estar numa posição de um serviço mais braçal dentro da igreja. E não há problema nenhum com isso. Não há demérito. Porque tudo que nós estamos fazendo dentro da casa de Deus é para o Senhor. Nós não estamos fazendo para os outros, cantina, é para o né? reino. Trabalhar na cantina. Lavar o banheiro. Né? Ornamentar Cozinha. A noiva do cordeiro aí. Glória. Tudo isso é para o Senhor. E todas as pessoas que executam esses serviços, elas devem ser tratadas, né, de maneira digna, de maneira igual. E agora a gente quer jogar uma pergunta aqui na roda. Vocês jovens que estão aí no chat, vocês podem colocar as experiências no chat também, que é se algum de vocês já vivenciou alguma experiência negativa em relação a esse assunto, em relação à discriminação, né, ser tratado com parcialidade, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, e aí? Bem, deixa eu começar então aqui, deixa eu dar o pontapé inicial aqui. Eu vivi uma situação numa empresa, né, que eu trabalhei, né, a gente foi convidado para um evento corporativo, né, em São Paulo. A gente estava em São Paulo, num evento corporativo, e chegando lá, um colega meu, em determinado momento, ele fala assim: Gideão, vamos ali que eu vou te apresentar um grupo de colegas da mesma empresa que a gente trabalha, mas eles são de outro estado do Brasil. Aí eu falei: ótimo. Estamos aqui para isso, para conhecer os nossos colegas de outros estados também. E aí, né, eu e esse outro colega nos dirigimos, então,
a esse grupo, né, que era de um estado do Brasil que eu não vou falar, né, de que estado eles eram. Vou segurar aqui essa informação. E aí nós chegamos, eles estavam numa rodinha conversando. E aí a gente chegou meio devagar, né, assim, na rodinha, e eles não perceberam que a gente, de repente, já estava fazendo parte ali daquela rodinha de amigos com aquela conversa. E o meu colega estava esperando a pessoa que estava falando terminar de falar para anunciar, chegamos aqui, nós somos de Vitória, olha o meu colega aqui e tal. Ele estava esperando esse momento, né? Mas a pessoa que estava falando naquele momento não percebeu que a gente chegou. E ele estava falando o seguinte comentário. Ele estava fazendo o seguinte comentário. Gente, eu só estou vendo gente bonita aqui nesse encontro. Olha só aquela jovem ali, como que ela é bonita. Mas também, né, ela é branca, né? E a cor branca, as pessoas de cor branca são muito mais bonitas do que as pessoas, né, morenas, de cores negras. E quando falou aquilo ali, eu fiquei um pouco incomodado, né? E a pessoa não me viu no grupo, né? Aí... E ele começou, a pessoa continuou falando daquela forma. E, de repente, ela olha assim, quem estava no grupo? Eu, né? Quer dizer, já tinha chegado naquele grupo, ela ficou muito constrangida. Eu fiquei também, mas ela ficou muito mais que eu. E, rapidamente, ela tentou mudar a conversa, falando o seguinte, gente, mas também as pessoas de cor negra também são bonitas. Né? Os morenos também são bonitos. Não conseguiu consertar. Não. Já foi, né, não tem como consertar mais, né? E aí o meu colega me apresentou e depois eu saí daquele grupo. Né? Eu senti assim, um preconceito, né, uma discriminação. Você achar que pessoas pretas são mais bonitas do que os brancos são mais bonitos do que os pretos, do que os amarelos. Né? Isso aí a gente sabe o que é preconceito, sabe o que é discriminação. Né? Sobretudo porque Deus nos fez assim, né? E nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, né? E somos belos, todo mundo é belo. Deus é criativo. Deus é criativo. Deus é criativo. Eu não tenho uma experiência assim, marcante, né? Mas decorrer dessa pergunta me fez lembrar na época de escola, né? Porque eu sempre estudei em escola particular e sempre teve essa discriminação, porque eu nunca tive uma classe social igual dos outros alunos, né? Porque tinha pai médico, engenheiro, advogado, né? E minha mãe era servidora pública, né? Então, assim, eu sempre era excluída, né? Então, eu tentava, assim, me juntar com também quem era excluído também, entende? Mas essa é a minha experiência. Eu nunca tive também uma experiência muito marcante, mas eu lembro de viver situações, assim, em rodinhas e que as pessoas estavam comentando sobre coisas, né? Pessoas não cristãs comentando sobre festas e tal. E eu, crente, assim, sempre ficava deslocado, de lado, né? Excluída e não participando, né? Então, em vários momentos, eu também fui excluída, assim, de eventos ou de coisas assim por ser cristã. Mas graças a Deus também que eu fui excluída. Você não era nem convidada, então, eu né? Eu não era nem convidada. Na hora que tinha festa... Mas eles já sabiam que se me convidasse eu não iria. Então, não era nem convidada. Bom, eu também nunca tive uma experiência, talvez, diretamente comigo, né? Mas já participei de alguns eventos gospel na igreja, uns congressos, e às vezes vinham uma pessoa de renome, né? Uma pessoa conhecida Brasil afora, mundo afora, e eu via um tratamento especializado com essas pessoas, né? Como se elas fossem popstars. Estrelas gospel, né? E esse estrelismo me incomodava muito, porque eu via que aquelas pessoas que às vezes trabalhavam nos bastidores dos eventos tinham um tratamento muito inferior quando comparadas a essas pessoas de renome que vinham só para receber um cachê, né? Você falou isso aí, eu me lembrei também que uma vez a gente estava numa igreja e chegou um pastor, mas era um pastor, apesar de ser um pastor conhecido, um pregador conhecido, apesar disso, né, não precisaria fazer o que nós fizemos. Eles pegaram os irmãos da igreja para fazer um círculo em volta dele, de mãos dadas, para levar ele até o carro. Saiu do púlpito, a segurança. Se fosse um presidente. Mas ele era uma pessoa normal, mas... Então, tá ali, que situação constrangedora. A gente fazendo um círculo ali, levando ele, assim, até o carro. Eu fiquei pensando, meu Deus,
Né? Não, eu acho. O que eu tô fazendo? Eu acho que pior é ele aceitar essa situação ainda, Não, né? ele pediu, ele Meu Deus. exigiu que tinha que ser dessa forma. Meu Deus do céu. Entendeu? Então, eu nem chamava pra pregar, não. Me desculpa, irmão. Misericórdia. E agora vamos para mais um tópico da nossa lição aqui, que eu vou jogar uma pergunta para Tainara, que é como os cristãos devem então lidar com esse tipo de discriminação. A fé cristã, ela exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Quem demonstra favoritismo e discriminação insulta ao Criador e as pessoas feitas à sua imagem. Podemos ver isso em Mateus 22, 37 ao 39, que diz: E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, interessante isso aí, Tainara. Porque, tipo assim, todo pecado, ele primeiramente é contra Deus. Né? Então, às vezes, a gente peca contra o irmão, e aí a gente está em falta com o irmão, mas, primariamente, todo pecado é contra Deus. Davi fala, né, quando, no Salmo de arrependimento dele, né, contra ti, Senhor, eu pequei. E o pecado do preconceito, da discriminação, da acepção de pessoas, é uma afronta, você acabou de dizer, é uma afronta contra Deus. Por que é uma afronta contra Deus? Quem criou o homem? Né? A sua imagem e semelhança. Então, quer dizer, quem comete esse tipo de pecado, né, está afrontando o Criador. Né? Então, isso é... Que audácia, né? É audácia, muita audácia. É o homem se colocando numa condição até de superioridade, né, ao Criador. Isso também demonstra que a gente não ama Deus, né? Porque aqui fala bem assim que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o pensamento. Então, quando a gente ama Deus, quando a gente ama o nosso próximo, isso mostra que a gente ama Deus, a gente ama a forma que Ele pensa. Rapaz, que culto abençoado. Muita coisa a falar. Cada chave que foi dada vai abrir o céu. Rapaz, que bênção. Ei, cara, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vocês estão falando sobre o culto de hoje? Luizinho, o culto de hoje foi top, cara. Foi muito bom. Sendo bem sincero, vai pra outro lugar, cara. Você tem nada o que agregar aqui. Vai ali naquela conversa, vai. A gente tá falando coisa séria, coisa além do seu nível, cara. Beleza. Pode ser eu pra vocês. Vai. Rapaz, vê se pode, né? Esse pode, cara desse. Alguns momentos depois. Esse pode um cara desse querendo falar com a gente. Tem que ser alguém. Melhor jovem da igreja. Pode ser o cara. Isso. Aqui, não. Bora ser sincero aqui. Sabemos que você fez o vestibular e queremos saber, passou ou não passou? Ah, papai que passou em primeiro lugar. Pra medicina! Rapaz, você tem que passar a chave pra gente. Você tem que passar a chave. Não, segue que eu falo pra vocês. Eu falo. Então, meu caro jovem, os jovens da igreja me desprezam porque eu não tô na melhor faculdade do mundo. Na verdade, eu nem tenho condições de fazer uma faculdade. Eu não visto as roupas mais bonitas, mais elegantes. Minha família não é a família mais rica. Meu pai não tem um ótimo emprego. E eu luto para sustentar minha casa, minha família e tenho muitas dificuldades. Mas lembre sempre que o mais importante não é aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquistou. Tudo isso é uma bênção que Deus nos dá. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é sermos plenamente satisfeitos na pessoa de Jesus Cristo, fazendo com que nossa vida aqui na Terra seja amar a todos, servir a todos e não ligar para a crítica, para o que as pessoas vão falar, por como as pessoas vão tratar a gente, mas sim ligar para aquilo que a palavra de Deus diz sobre as nossas vidas, para aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Tchau! Muito bem, acabamos de ver uma cena que, não vou dizer que é comum, né? Mas é uma cena que a gente sabe que acontece em muitos ambientes. E aí, o que você achou dessa cena? Você já vivenciou algo parecido? Coloca aí no chat. E aí, nesse caso, a gente vê a importância também da gente não tratar com discriminação dentro da igreja, né? Da gente acolher as pessoas que chegam, os visitantes,
né? E qual seria a importância disso? A importância é que esse acolhimento é fundamental para o desenvolvimento daquele indivíduo, independente se ele é novo convertido, está chegando agora na igreja, ou se ele é um jovem apenas que está vindo de uma outra igreja, mas acolher esse jovem, fazer ele se sentir parte do grupo, promove um sentimento de pertencimento. Então, nada melhor do que você chegar num lugar e você ser bem recebido, você ser acolhido, você conseguir participar dos grupos, você conseguir participar dos ministérios, você conseguir participar das atividades. E isso também cabe principalmente a nós que estamos recepcionando essas pessoas. Eu tenho o costume, assim, de quando acaba o culto, eu fico olhando, assim, para ver se eu vejo um visitante, né? E quando eu vou chegar para conversar com o visitante, às vezes me falta assunto. Então eu faço o basicão. Pergunto o nome, pergunto a idade, de se é de alguma igreja, de qual igreja que veio, se não, quem que convidou, entende? Aí às vezes fala quem convidou e às vezes eu não sei, eu falo assim, tá bom, né? Que bom que você veio, né? Mas aí quando vou chegando assim, faltando assunto, o que eu faço? Eu pego o visitante pelo braço e eu saio catando as minhas amigas na igreja, assim. E quando vai ver, a gente tá tipo numa rodinha, assim, aí vai puxando o assunto. Aí a pessoa se sente acolhida. Aí quando chega no próximo culto, de novo, aí eu já pego a pessoa de novo, sabe? E isso aí vai enturmando. Aí quando vai ver, todo o culto tá ali, ó. No final do culto, sabe? Isso é importante porque o jovem, né, se sentindo acolhido, isso vai fortalecer, né, a sua fé, entendeu? Ele vai sentir assim, a comunhão, ele vai sentir a unidade. Isso fortalece a fé. Afinal, ninguém, né, pode viver isolado. Voltando para o capítulo 2 de Tiago, que a gente leu na nossa leitura de classe, Alisson, o que Tiago está criticando em termos do comportamento social naquela época, no capítulo 2? Bom, Tiago ensina que o tratamento injusto não deve existir entre os santos, né? Entre os membros da igreja. Ele também critica o tratamento diferenciado que as pessoas mais ricas, né, com status social elevado, elas recebiam em detrimento das pessoas mais pobres e mais humildes. E ele também critica a diferenciação feita pelos irmãos em relação à aparência, o status social das pessoas. E tudo isso vai contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos que Jesus nos deixa na sua palavra, né? Que nós não podemos fazer acepção de pessoas em detrimento de raça, cor, etnia, status social e qualquer estigma concernente ao passado das pessoas ou à sua situação atual. Muito bem. Eu quero reler aqui, em Tiago 2, versículo 2 ao 4, que aqui fala o seguinte: porque se no vosso ajuntamento, quer dizer, se na vossa reunião, entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disseres, assenta-te tu aqui, né, em um lugar de destaque, um lugar de honra, e disseres ao pobre, né, tu fica em pé aí, quietinho, ou assenta-te abaixo dos meus estrados, porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, né, e não fizestes juízes de maus pensamentos. Então, Tiago aqui, ele traz uma exortação maravilhosa, né? Se chegar alguém rico e um pobre, trate do mesmo jeito. Nada de honrar um e desprezar o outro, né? Se fizermos isso, além de tudo, estamos sendo juízes, né, de maus pensamentos. É importante a gente se lembrar também que essa acepção de pessoas faria muito mal para o avanço da igreja. Porque lá no início, né, nos tempos apostólicos, os apóstolos pregaram, proclamaram o evangelho, mas as pessoas que levaram o evangelho cada vez mais longe foram as pessoas mais simples. As pessoas, os trabalhadores, os artesãos, os pescadores, que ainda em momentos de perseguição, né, eles tinham que se mudar para outros lugares e junto com essas mudanças, né, eles levavam consigo a palavra, o evangelho, a proclamação das boas novas. E tudo isso por intermédio de pessoas humildes. A gente vê que durante a história parece que Deus sempre escolhe as pessoas humildes,
né, para anunciar a sua mensagem, para levar para frente a sua mensagem também. E assim como a gente vê no livro de Tiago, né, esses casos de discriminação, na história da igreja a gente também vê outros casos disso. E principalmente na época da escravidão e pós-escravidão, houve ali um momento muito marcante, né, sobre discriminação e preconceito que resultou no início do movimento do pentecostalismo, né, ali no início do século XX, com a Rua Azusa. E agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A paz do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje eu estou aqui com o nosso... Pastor Jairo. Pastor Jairo, ele mesmo. Precisa se apresentar, pastor. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês possam crescer em Deus. E a pergunta de hoje é sobre a Rua Azusa. E qual foi o papel, né, da Rua Azusa no início do movimento pentecostal e como a liderança de William Seymour, um pastor negro e filho de ex-escravizados, impactou as relações raciais da época. Bem, Vitória, primeiramente, a Rua Azusa foi o maior mover de Deus na história da igreja, em 1901, 1902 e 1903. É um mover de Deus tão extraordinário que a partir daí cresceu o movimento pentecostal no mundo, hoje com mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso impactou profundamente a sociedade porque começa com um grupo de ex-escravos. William Seymour era filho de ex-escravos e é a primeira vez que a gente está no momento em que o racismo era muito forte, né? Era uma questão científica de que os negros eram uma sub-raça, mas Deus enviou o seu mover sobre negros primeiramente e sobre brancos. Na Rua Azusa é a primeira vez que negros e brancos vão estar reunidos juntos e participando de forma plena, né? Onde um pastor negro vai pregar para um grupo branco. Seymour, quando foi fazer o seu curso superior, seu curso teológico, teve que fazer do lado de fora da sala de aula, porque como negro não podia entrar na sala de aula. Veja, a Rua Azusa colocou negros e brancos e isso acelerou o processo da quebra do racismo. Foram os crentes pentecostais que começaram a conviver com os negros e o Espírito Santo foi quebrando essa barreira racial de tal forma que ela passou a não existir entre os pentecostais. Eles foram, por muito tempo, o único grupo onde brancos e negros estavam juntos. Os pentecostais foram os primeiros movimentos onde as igrejas tinham membros brancos e os pastores eram negros. Até pouco tempo no Brasil, muitas denominações não tinham um pastor negro, ou se tinham, eram poucos. E a maioria dos pastores pentecostais no Brasil eram de negros. Ou seja, o mover da Rua Azusa produziu diretamente um golpe mortal sobre o racismo. O que vem depois foi simplesmente consequência, mas quem iniciou o processo de forma poderosa foi o avivamento da Rua Azusa. Glória a Deus, muito bom conhecer um pouco, né, da nossa história. E foi isso, pastor. Obrigada pela participação do senhor. Tchau, Deus abençoe vocês. Então agora vamos para mais um ponto da nossa lição. Quais as consequências do fazer acepção de pessoas? A consequência é a divisão, né? O preconceito, ele causa divisão dentro da igreja, ele fere a unidade da igreja de Cristo e ele enfraquece a comunhão entre os irmãos. O julgamento também é uma consequência da acepção de pessoas, já que é errado julgar uma pessoa pela sua condição econômica, sua aparência. E uma das principais missões de Jesus Cristo era anunciar o evangelho e as boas novas aos pobres. E todo julgamento humano é contrário ao evangelho e à palavra de Deus, pois Cristo veio, por amor, restaurar toda a humanidade perdida. E lembre-se, Jesus não veio de um berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura em um estábulo, mas ainda assim é o Rei dos Reis. Amém. E, em terceiro lugar, desvaloriza, né, o ser humano, né? Então isso aí também é uma coisa muito triste, você desvalorizar o ser humano. Deus condena o favoritismo. E pesquisando sobre essa aula aqui, né, eu até conversei com um jovem, ele me contou uma história que eu quero relatar aqui, né, de um jovem que, quando chegou no final do ano,
criaram um grupo de WhatsApp para fazer uma confraternização, e aí chamaram os jovens para participar desse grupo e não o chamaram. Ele foi excluído. Então, o que é isso? Isso é discriminar. Isso é você agir com favoritismo. Então, teve uma reunião de confraternização, né? Essa reunião era praticamente uma reunião, né, de todos os jovens da igreja. Obviamente que isso não aconteceu na nossa igreja, né? Só o jovem que me relatou isso aí, me trouxe esse exemplo, eu achei bacana falar sobre isso, né? Então, criaram esse grupo e, no final das contas, ele foi colocado de lado. Ele não foi chamado para fazer parte disso aí. Então, isso é favoritismo. Deus condena o favoritismo. Então, tipo assim, ou vai todo mundo, conforme o pastor da nossa igreja já falou, ou convida todo mundo ou não vai ninguém. Esse é o perigo das panelinhas, né? Das panelinhas. E agora a gente vai trazer um pouco também sobre esse assunto. Exemplos práticos do que não fazer, porque claramente é acepção de pessoas. Então, vamos lá. Exemplo para isso aqui isso é fato real, tá? Mas, obviamente, que da nossa experiência cristã ao longo de muitos anos, né? Você, por exemplo, apresentar jovens de uma igreja. Jovens de uma igreja, fiquem de pé. Aí apresenta, né, dá toda a atenção a esse grupo. Só que tem outros jovens de outras igrejas também. E aí você trata diferente, entendeu? Essas igrejas. Porque uma igreja é uma igreja maior, mais importante, né? E aí jovens, de repente, de uma localidade assim, um pouco mais humilde, aí você não dá nenhuma atenção para eles, nem os apresenta na igreja. E isso já aconteceu, tá? Não, obviamente, aqui na nossa igreja, mas ao longo da minha vivência eu já vi isso acontecer, esse tipo de discriminação. Isso não pode acontecer. Pegando um gancho com o que o pastor acabou de falar, né? Você ter um desprezo com um jovem de uma condição financeira mais humilde, né? E enquanto você favorece o outro por ter uma classe financeira assim mais elevada, né? Isso é muito errado. Fazer as famosas panelinhas, aqueles grupinhos onde só tem os irmãos selecionados, né, para abordar assuntos, né, ou até mesmo fofocar acerca de outros irmãos que não fazem parte do mesmo grupo. Isso acaba com a unidade da igreja, acaba com a unidade da juventude. Panelinha não é de Deus, né? Não é de Deus. Meu Deus. Discriminar as pessoas na igreja pela idade. Tanto desprezar um jovem ou alguém mais novo por ser novo, ou então alguém mais velho, né? Desprezar pessoas idosas, por exemplo. Muito bem. Uma outra coisa também que não pode acontecer no nosso meio, né, é você jovem desprezar jovens de outras igrejas. De repente, até de outras denominações, você achar que você é mais crente do que outros jovens. Né? E você achar que você é mais santo do que outros jovens de outras igrejas. Né? E, de repente, também você achar que Deus ele pode te favorecer porque você não é igual aos ímpios, aos jovens ímpios que estão no mundo. Então, quer dizer, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Né? Não que a gente mereça alguma coisa, né? A salvação é pela graça, é pelo favor imerecido. Aí o jovem muitas vezes pode achar que ele, né, é mais santo por pertencer a tal igreja, que ele é melhor do que os outros. Então esse tipo de situação pode levar também à discriminação. E também considerar-se melhor do que os outros por possuir dons, talento e também o carisma, né? Isso aí, a questão dos carismas, né? Sim. É muito importante, né? Pessoa, não, eu tenho o dom, eu profetizo, não, eu falo tenho o dom de cura. Eu falo em línguas e você não fala em línguas. Eu revelo e você não revela. Eu oro por enfermos, né? E você não ora por enfermos. Tal. Então, essa é uma situação também que a gente tem que considerar, né? Outro exemplo é tratar alguém de forma diferente por causa de alguma deficiência, né? Excluir ou não querer que aquela pessoa participe, não fazer de tudo para incluir aquela pessoa dentro do ambiente da igreja. Ou também fazer comentários ofensivos, né, acerca de uma determinada pessoa, de um determinado jovem, por causa da maneira dela de ser, de se vestir, de se portar, né? Às vezes uma pessoa é mais extrovertida, uma pessoa é mais tímida, mas Deus fez cada uma
de um jeito diferente. Deus é um Deus criativo. Amém. Glória a Deus. Então Deus nos chama a exercitar a misericórdia, a sermos autênticos na nossa fé e a viver de acordo com os padrões do Evangelho. Então, livres de toda parcialidade, livres de toda discriminação, livres de todas as panelinhas, livres de qualquer tipo de preconceito e seguindo o exemplo de Cristo, refletindo o caráter de Cristo, que não se envolvia em nenhum tipo dessas coisas que a gente citou aqui. Amém. Então agora chegamos a um momento também muito especial. É um momento onde a gente adora o Senhor com as nossas ofertas. E eu queria convidar você também para participar de uma campanha maravilhosa chamada de Campanha dos Mil Valentes. Nós vamos, em nome de Jesus, adquirir esse espaço onde nós estamos. E aí você está sendo agora convidado a participar dessa campanha e ser também, né, alguém assim que oferta com generosidade na obra do Senhor. E também você pode, né, fazer essa oferta através de Pix, PicPay, transferência bancária. Está valendo todas essas formas aí de oferta. Que Deus possa te abençoar grandemente nesse dia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. E aí, jovens, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: por que é pecado fazer acepção de pessoas de acordo com Atos 10, do versículo 34 ao 35? Alternativa A, porque fere a dignidade dos anjos. Alternativa B, porque Deus não faz acepção de pessoas. Alternativa C, porque causa unidade entre os cristãos. Ou alternativa D, porque a aparência física é importante. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta é a alternativa B, porque Deus não faz acepção de pessoas. Segunda pergunta: quais as consequências do fazer acepção de pessoas? Alternativa A, divisão nas igrejas. Alternativa B, um julgamento contrário ao Evangelho. Alternativa C, desvalorização do ser humano. Ou alternativa D, todas as respostas estão corretas. Vamos lá, tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, divisão nas igrejas, meus parabéns, você acertou parte da resposta, porque na verdade todas estão corretas. Então a resposta certa é a alternativa D. Todas as respostas estão corretas. Terceira pergunta:
Por que é importante acolher bem as pessoas na igreja? Alternativa A. É somente fundamental para o desenvolvimento social de cada pessoa, mas depois de um tempo podemos deixá-la de lado. Alternativa B. Faz a pessoa sentir-se o mais importante dentro de um grupo. Alternativa C. Evita sentimentos de isolamento e ajuda o irmão a desenvolver e amadurecer sua fé. Ou alternativa D. Nenhuma das alternativas estão corretas. Vamos lá, mais uma vez, responde no chat. E acaba o nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha lotado com a letra C de Cristo, que é a resposta correta. Evita sentimento de isolamento e ajuda o irmão a desenvolver e amadurecer a sua fé. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: como nós cristãos devemos lidar com a discriminação no seio da igreja? Alternativa A. Devemos demonstrar favoritismo, pois cada cristão é um vencedor e favorito para ser um campeão na vida. Alternativa B. Devemos tratar todos de maneira distinta, pois cada pessoa é singular, tendo necessidades especiais a serem atendidas. Alternativa C. Devemos corrigir o comportamento discriminatório, pois Cristo ordenou que amássemos uns aos outros. Ou alternativa D. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, como manda o primeiro mandamento, que fica lá em Mateus 22, 37 ao 39. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa B, devemos tratar todos de maneira distinta, pois cada pessoa é singular, tendo necessidades especiais a serem atendidas, eu sinto muito, você errou, porque a resposta certa dessa última pergunta é a alternativa C. Devemos corrigir o comportamento discriminatório, pois Cristo ordenou que amássemos uns aos outros. E é isso, jovens! Esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais o conteúdo da nossa aula e também tenham acertado cada uma das perguntas e não tenham repetido o que o primeiro jovem no chat colocou. É isso, fica na paz e tchau! Bom, então vamos fazer uma oração para finalizar a nossa aula de hoje, né? Amém. Soberano Deus, Altíssimo Eterno Pai que estás no céu. Mais uma vez, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui diante de Ti, Pai. Te agradecemos por essa aula maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. Que possamos aprender a ter a mesma humildade que teve o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que mesmo sendo em forma de Deus, Senhor, não teve por usurpação a ser igual a Deus, Senhor. E nunca agiu com acepção de pessoas, Senhor, para com ninguém, Pai. Que venhamos, Senhor, tratar a todos igualmente, Senhor, como imagem e semelhança de Deus, Pai. Que possamos, Senhor, fortalecer a nossa unidade e fé entre os irmãos. Assim oramos e cremos, Senhor, que fará as Tuas boas obras no nosso meio. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau. Tchau.